Vamos receber aqui ao vivo o professor Pedro Cortes. Vai trazer para a gente um pouco desse panorama, o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Leandro. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, professor. A começar, queremos saber o que está acontecendo. A gente pode estabelecer uma relação direta entre essas altas temperaturas, o que estamos sentindo aqui no nosso dia a dia no Brasil, com as mudanças climáticas? Sim, sem dúvida. Nós estamos além de alguma coisa que pode ser colocado como uma casualidade estatística, né? Por quê? Nós estamos hoje sob o efeito do fenômeno El Niño e até este momento o El Niño ele tem se comportado normalmente. Há uma previsão de que ele possa se transformar num super El Niño mais para o final do ano, mas até agora o comportamento dele está dentro do que a gente pode chamar de tradicional. Mas os efeitos desse El Niño estão sendo muito mais intensos do que o usual. Então nós temos chuvas muito fortes e recorrentes no Rio Grande do Sul e também um pouco em Santa Catarina, e nós temos um aumento muito grande de temperatura, principalmente agora na região sudeste. Eu estou falando na região sudeste porque é uma das características que o El Niño impõe. E com temperaturas aí previstas para o interior do estado de São Paulo, acima de 40 graus, aí podendo chegar perto de 45 graus no final da semana, início da próxima, o que é totalmente anormal para essa época, onde nós estamos saindo do inverno e entrando na primavera. E então o que a gente verifica é que as consequências tanto do El Niño quanto do Laninha que o antecedeu foram muito mais intensas do que o usual, levando em consideração o comportamento desse evento, né, que está até o momento dentro do normal. Sem contar uma série de eventos que já foram relatados aí ao longo da programação, né, como temperaturas muito elevadas na Europa, ondas de calor. Nós tivemos também enchentes, né, no norte da África, na Líbia, nós tivemos episódios de enchentes na Itália. Então, isso está além, né, de situações casuais que podem eventualmente ocorrer em um local ou outro. Nós temos uma coleção, infelizmente, de exemplos que mostram que o clima já não se comporta como se comportava anteriormente. Professor, falando sobre o Super El Niño, né, porque o CEMADEM, que é o órgão de monitoramento do Ministério de Ciência e Tecnologia, disse que as coisas vão piorar ainda. Eles meio que cravaram isso, que esse Super El Niño ainda está no começo, que a gente está vivendo agora no final do inverno é o prenúncio de um momento ainda pior, por exemplo, para a região sul, com risco de ciclones e tudo mais. Dá para a gente prever, enfim, pelos estudos que o senhor tem feito, que esse final de 2023, né, estamos na reta final, o último trimestre, vai ser ainda pior do que essa semana de ondas de calor que a gente está vivendo, com riscos para a região sul, que o CEMADEM destacou bastante? Infelizmente, sim. Como eu disse, nós estamos... Hoje o El Niño está se comportando normalmente, mas há essa forte previsão de que ele venha se transformar num super El Niño para o final do ano. Então, todas essas consequências, que já são muito sérias, já são muito intensas, elas devem aumentar, infelizmente, ao longo aí da primavera, do verão, né, até o final do período de verão, que é para o final de março. Então, infelizmente, há essa tendência de aumento das chuvas na região sul, também atingindo não só Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, parte do Paraná, podendo atingir o estado de São Paulo, também o estado do Rio, aí já com chuvas mais irregulares, e também um aumento significativo da temperatura, ou seja, o que nós estamos presenciando ao longo das últimas semanas é um prenúncio, infelizmente, do que pode acontecer com maior intensidade daqui até o final do ano e início de 2024. Professor, eu queria a sua leitura. Diante dessa projeção pessimista, digamos assim, Brasil está preparado para enfrentar esses fenômenos cada vez mais intensos, cada vez mais frequentes? Não, nós não estamos preparados para isso, porque vamos levar em consideração, por exemplo, a drenagem urbana. Os nossos sistemas de drenagem, eles foram em grande parte baseados em modelos europeus ou modelos americanos, né, norte-americanos. E são modelos que foram previstos para chuvas em climas temperados. Então, em muitas situações, esse sistema ele não dá conta de chuvas tropicais um pouco mais intensas, mas dentro da normalidade.
A tendência agora é de um aumento significativo no volume de chuvas, então há uma perspectiva, né, de uma sobrecarga desses sistemas e, consequentemente, um aumento nas áreas urbanas das inundações, alagamentos, riscos de deslizamento de encostas e, infelizmente, nas áreas rurais, há a perspectiva de prejuízos sérios para o plantio. Nós estamos numa fase em que determinadas culturas nós temos o plantio, muitas vezes, né, pelo encharcamento do solo, por exemplo, na região sul, os equipamentos agrícolas eles não conseguem entrar, né, nas lavouras para executar as operações, e também nós podemos ter sérios prejuízos com a colheita de safras, por exemplo, de milho, de soja, exatamente por conta desse acharcamento, né, desse excesso de água no solo. Nós temos também um problema que foi bem relatado agora pela doutora Stephanie em relação ao calor. Nós temos no ambiente urbano as ilhas de calor, onde essa temperatura elevada ela acaba sendo muito crítica, né, prejudicando as crianças mais pequenas, né, prejudicando os idosos, e nós precisamos, no caso, por exemplo, qual seria a solução para isso? Investimentos no aumento da capacidade de drenagem dos municípios, e muitos municípios não têm recursos para isso, então vão precisar do auxílio dos governos estaduais ou do governo federal. Nós precisamos, por exemplo, remanejar populações que estão em encostas, em situação de risco, e aqui eu digo, as pessoas não vão morar numa área de risco porque elas querem, elas vão morar por falta de opção. Então, para que as pessoas possam sair de áreas de risco, isso precisa estar atrelado a uma política habitacional que certamente não está ao alcance da maioria dos municípios e muitas vezes sequer dos estados. Então, depende de um programa, né, mais intensivo por parte do governo federal. Nós temos também que criar sistemas de alerta para que a população possa ser avisada com antecedência no caso de chuvas muito intensas se aproximarem. Esse alerta ele pode ser feito mandatoriamente por SMS, ou seja, todas as pessoas que estão numa região vão receber, queiram ou não, um aviso por SMS, mas também por sistemas de sirene e o mapeamento de rotas de fuga, indicando para onde essas pessoas elas devem ir no caso, né, de chuvas muito intensas se aproximarem. Então nós não estamos adaptados e nós precisamos de uma série de medidas que parte aí de um esforço integrado de municípios, estados e do governo federal dentro de um plano de enfrentamento das consequências das mudanças climáticas. Professor, eu vou voltar para a questão desse super El Niño, porque a gente acompanha há anos tragédias climáticas no Brasil, grandes enchentes. A gente, por exemplo, no ano passado, a gente falou muito da região Nordeste, chuvas emblemáticas na Bahia, Petrópolis, no Rio de Janeiro, recentemente ficou destruída, e agora a coisa está voltada para a região Sul, de novo, né? Chamando a atenção ali para os ciclones que vêm dali. O senhor falou de riscos de chuvas no Rio de Janeiro e São Paulo também. Dá para a gente dizer que para o final do ano o que a gente deve ter são ondas de calor intercaladas por períodos de grandes chuvas, ou isso não está claro ainda, né? Porque meio que o tradicional no Brasil, né? O verão, ele sempre vem muito quente e muita chuva na sequência. Dá para a gente dizer que vai ser dessa forma e que tem algumas áreas do Brasil que estão mais em risco do que outras? Veja, Leandro, esse padrão ele se mantém, porém, com maior intensidade, que essa é uma das características das mudanças climáticas, ou seja, eventos que ocorrem regularmente, eles continuam ocorrendo, só com uma intensidade muito maior e muitas vezes há uma mudança na frequência. Então, o que nós podemos ter é períodos de estiagem, períodos de temperatura muito elevada, intercalados com períodos concentrados de chuvas muito intensas, nem sempre chuvas bem localizadas ou bem distribuídas. Então, podemos ter a situação, tomando como exemplo aqui São Paulo, pode chover na Zona Norte, de repente na Zona Sul não choveu. E a chuva, às vezes, na Zona Norte é tão concentrada que pode levar a alagamentos, a interrupções de trânsito, né? Situações desse tipo. Então, essa distribuição ela continua ocorrendo esse intercalamento, né, de chuvas intensas e temperaturas muito intensas. Isso continua ocorrendo, só que agora aumentando a intensidade, ou seja, quando está quente é muito mais quente e quando chove as chuvas são muito mais intensas.
Conversamos com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortes. Mais uma vez, professor, muito obrigada por essa conversa, por esses esclarecimentos. Até uma próxima. É sempre um prazer colaborar com vocês.